Uma boa tarde a todos, amigos e irmãos do Ideal Espírita. Estamos em mais uma apresentação do Evangelho no Lar. Nós vamos fazer uma leitura do capítulo Sede Perfeitos, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazeis assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Antes dos comentários, vamos fazer a nossa prece, não é, irmãos? Pedindo que Deus nos abençoe. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou, pedindo que vibrações amorosas do coração do Cristo possam envolver toda a terra, a nossa casa, o Prozebem, todos os frequentadores da nossa instituição, e que nós todos somos necessitados das palavras de luz e de amor que Jesus tem, só Ele tem para nos dar. Então, vamos dedicar esse Pai Nosso a todas as pessoas que perderam seus entes queridos recentemente, as pessoas que estão em luto, as pessoas que estão com pessoas doentes, os irmãos necessitados, aqueles que estão sem esperança. Vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Queridos irmãos, esse texto escolhido para o comentário de hoje é um texto que nós já conhecemos bastante, mas não custa nada a gente se debruçar mais uma vez sobre ele, porque ele resume a essência da mensagem do Cristo. Jesus veio à Terra em missão divina, o espírito mais puro que esteve no planeta, o governador espiritual da Terra. Ele veio pessoalmente trazer a mensagem consoladora do amor. Nós, criaturas humanas, estávamos na época das trevas, na escuridão, com os corações endurecidos, de ódio, envolvidos em guerras, até que Jesus veio pessoalmente ao planeta para fazer a vontade de Deus. E Jesus viveu entre nós 33 anos, e a sua passagem foi de tal modo significativa, que a história da Terra se divide em antes e depois do Cristo. Ele é o jardineiro divino, que veio plantar a semente do amor e a semente de luz do Evangelho em nossos corações. Só que a mensagem do Evangelho não foi compreendida de logo pela humanidade. Nós estávamos cegos e não enxergamos naquele homem humilde que aprendeu o ofício de carpinteiro com o pai dele, com José. A gente não enxergou nele o Messias. E ele foi crucificado. Mas na cruz, ele lembra e ora ao Pai por nós. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E Jesus subiu depois aos céus e disse que estaria conosco, e ele está até o fim dos tempos. E pela misericórdia de Deus, foi cumprida a promessa do envio do Consolador prometido, que é o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que foi codificada pelo missionário Allan Kardec. Temos 5 obras básicas da codificação espírita, e dentre elas o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é leitura obrigatória para todos os cristãos, porque ele traça o roteiro de conduta que nós devemos seguir aqui no planeta, para que a gente possa alcançar o reino dos céus. Reino dos céus, meus irmãos, que nasce nos nossos corações. O reino dos céus não está fora de nós, mas ele tem que nascer dentro de nós. A mensagem da perfeição que Jesus nos ensina aqui almeja que a gente atinja o patamar de homem de bem, homem ou mulher de bem, homem no sentido de humanidade.
E para isso nós precisamos cultivar, meus irmãos, as virtudes e precisamos nos livrar das paixões ou dos vícios que nos colocam em condição de inferioridade. Os vícios, nós sabemos, são o orgulho e o egoísmo, os principais vícios que afastam o homem da presença divina. Deus nunca se afasta de nós, mas se a gente for orgulhoso, se a gente for egoísta, a gente não vai conseguir sentir a presença de Deus em nossas vidas. Por isso que ele nos convida aqui no Evangelho a gente não alimentar o ódio em nossos corações. Essa é a primeira mensagem de hoje. Nós temos que cultivar a paz. Jesus disse, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. Então, a primeira mensagem do Evangelho de hoje é que não devemos cultivar nem ódio, e nem rancor, e nem mágoa por ninguém. Porque isso adoece o nosso coração, adoece o nosso espírito, e a doença que começa no espírito se reflete no nosso corpo físico. Para que a gente tenha a saúde plena ou a saúde integral, nós temos que afastar dos nossos sentimentos as emoções negativas. Se alguém lhe fizer o mal, o Evangelho de Jesus lhe ensina, meu irmão, a retribuir não com o mal, mas a fazer todo o bem que você puder por aquele irmão. Ou se não puder fazer o bem, silenciar. Mas não partir para a briga, não partir para o embate, não partir para as discussões. Não. O verdadeiro cristão é aquele que tem o modelo de conduta do Cristo em sua vida no cotidiano. Então, se alguém pisar no seu pé, se alguém lhe empurrar, se alguém destruir a sua casa, qual vai ser a sua conduta? Primeiro, orar. Na oração, o cristão se fortalece, se conecta com a espiritualidade superior, recebe auxílio. O primeiro ponto é esse. Precisamos orar sempre. E depois da oração, precisamos praticar boas ações, porque aí nós vamos aproximar de nós os bons espíritos, vamos receber mais auxílio, porque vamos nos tornar merecedores de melhores companhias espirituais, tanto em nossa casa, como dentro do nosso coração. E a mensagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo diz, perdoa e esquece as ofensas. Porque se a gente perdoa, o perdão, ele é libertador. Quando a gente não perdoa, a gente está criando dentro de nós uma chaga, um mal, que vai prejudicar a nossa saúde física, mental e espiritual. Não é fácil perdoar, não estou dizendo que seja fácil. Às vezes, um perdão verdadeiro, ele é construído ao longo de alguns anos, ao longo de décadas, ou quiçá até de uma vida inteira. Mas o importante é a gente tentar perdoar. Tentar perdoar e pedir forças a Jesus, para que a gente não revide o mal com o mal. Porque, independente de qualquer circunstância, o Mestre nos disse, perdoa. Esse é o caminho para sermos homens de bem, mulheres de bem. É preciso que a gente tenha um trabalho de esforço contínuo, porque nós trazemos dentro de nós as imperfeições. E esse trabalho é um burilamento constante. Nós estamos na Terra com uma finalidade, o Espiritismo nos esclarece. Estamos aqui para o progresso moral e espiritual. Sim, é lícito que a gente trabalhe, que a gente receba o nosso salário, que a gente tenha um certo conforto material, não há problema nenhum em ter um carro, em ter uma casa. O importante é qual o emprego que a gente está fazendo dos bens que nos foram confiados pela Divina Providência. Então, a riqueza, se você estiver nessa situação, ela pode ser usada também para o progresso. E se você tiver numa situação de dificuldade econômica, essa dificuldade será uma provação que você poderá passar com fé, com confiança na Divina Providência e receberá auxílio. Confia em Deus. Em uma situação ou em outra, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, o nosso único caminho, verdade e vida é o Cristo, é Jesus. E ele nos aproxima de Deus, que é a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas. O Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais. Então, nós não nascemos no momento em que o nosso corpo é gerado.
Na hora que os pais se unem e formam, através do amor, aquele feto que vai se desenvolver, se transformar num embrião e vai nascer como uma criança, o que os pais fazem é criar apenas o corpo. O Espiritismo nos ensina que o espírito precede ao corpo. Nós somos espíritos imortais. Essa é uma das bases da doutrina espírita, a imortalidade da alma. E como somos imortais, trazemos uma bagagem que não é só dessa vida, mas uma bagagem das nossas existências anteriores. E essa bagagem pode ser um fardo pesado, ou pode ser leve, se a gente trouxer méritos, não é? Mas em uma situação ou em outra, quer tenhamos méritos ou quer tenhamos fardos, estamos aqui para progredir, para avançar, para dar um passo a mais. E por isso que a doutrina dos espíritos, ela é também uma doutrina reencarnacionista. Irmãos, não seria possível a nós humanos tão falíveis alcançarmos o progresso moral e espiritual em uma única existência. Seria praticamente impossível para nós que somos espíritos ainda muito imperfeitos. E por isso que o Criador, na sua infinita misericórdia, que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, nos concede várias oportunidades para que a gente possa voltar e recomeçar a lição. Se a gente caiu, que a gente não fique na queda, mas que a gente levante e siga, porque Jesus nos convida a isso. Quem de nós não tem quedas morais? Com certeza temos muitas, mas somos chamados nessa existência a levantar e seguir. E cada bem que a gente puder espalhar nesse planeta vai reverter em bênçãos para o nosso espírito. Tenho certeza disso. Porque a bagagem que nós vamos levar, quando a gente desencarnar, quando a gente deixar esse corpo físico e a gente retornar à pátria espiritual, a gente vai levar a bagagem dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Os nossos títulos da terra ficarão aqui. Nada levaremos de riquezas materiais. Levaremos só e somente só aquilo que faz parte do nosso ser. Pensamentos, palavras e ações. E é por isso que o Evangelho também nos ensina que conhecereis a árvore pelos frutos. Somos chamados não a sermos figueiras secas, mas a sermos árvores frondosas. Frondosas com quais frutos? O Evangelho nos esclarece. Bondade, caridade, amizade, esperança, fé, confiança em Deus. Esses frutos nós somos chamados a produzir nessa existência. Confiem sempre em Jesus. Não existe outro missionário maior do que o Cristo. Cristo é o modelo de perfeição para todos nós. Ele era antes, é hoje e será sempre o nosso modelo de perfeição. Jesus, ele deu a lição da manjedoura até a cruz. Na manjedoura humilde, perto dos animais, dos mais simples, ele veio ao mundo para nos ensinar a humildade. A sua vida foi de simplicidade. Pregava nas praias da Galileia, caminhando com as suas sandálias, com seus discípulos, com os pescadores e trazendo a mensagem do amor imortal. Essa figura inesquecível, o olhar do Cristo, que vocês possam sentir esse olhar em suas vidas. Para quem estiver desesperançado, tenha certeza que a vida continua e que o suicídio nunca é a resposta. Nós somos chamados a viver na Terra pelo tempo que Deus nos dera aqui neste planeta. Não nos é lícito tirarmos as nossas vidas e nem é lícito também que tiremos a vida do nosso semelhante. A vida é o bem mais precioso. E para aqueles que estão em desespero, procurem atendimentos médicos, psiquiátricos, psicológicos, espirituais. Conjuguem o cuidado do espírito com o cuidado do corpo. Procurem os médicos terrenos e os médicos espirituais. E com certeza encontrarão alívio, porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Essa promessa foi do próprio Cristo. Então, essa é a mensagem para a tarde de hoje.
de confiança em Jesus. Que vocês busquem nas suas vidas, no cotidiano, ajudar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Ajudar não só com bens materiais, mas com a qualidade moral também, que abrange o perdão das ofensas, a benevolência para com todos e o cumprimento da lei de justiça, amor e caridade. Meus irmãos, um simples sorriso, às vezes entregar uma flor ao outro, um abraço apertado. Enfim, a caridade pode ser praticada de diversas formas. Todos nós somos capazes de fazê-la. Não existe ninguém capaz de praticar a caridade, porque a caridade se pratica de infinitas maneiras, desde que tenhamos no nosso coração a vontade de sermos melhores do que ontem. Vamos agora, para finalizar, rezar a prece de Caritas, uma oração muito bonita e que traz uma vibração luminosa nesse dia de hoje. Eu não sei de cor, então eu vou ler e quem souber pode acompanhar comigo. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte de vossa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos ao poder, à bondade, à perfeição. E queremos, de alguma forma, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Muita paz e até uma outra oportunidade. Se puderem, nos ajudem. Ajudem o Prozebem nas suas campanhas sociais. Fazer o bem nos faz bem. Uma boa tarde, que a paz do Senhor esteja convosco. Muito obrigada.